paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Em primeiro lugar, por termos acordados. Deus nos deu mais um dia de vida quando nós abrimos os nossos olhos e podemos levantar, aleluia, glória a Jesus, e ter um dia para fazermos dele conforme a vontade de Deus. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui, eu e minha esposa, fazendo a obra do Senhor. Quero louvar a Deus por este convite que meu amigo presbiteriano nos fez. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo presbiteriano. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Irisvan, né? Que Deus possa te abençoar grandemente. E é um prazer conhecer o Senhor. Que Deus possa estar te honrando poderosamente nesse lugar. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Amarildo. Deus possa te abençoar grandemente, o Senhor, sua família, toda a área da sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Que Deus possa abençoar também todos os demais irmãos que estão aqui, aleluias, para juntos adorarmos ao Senhor Jesus e juntos meditarmos na palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que Deus deu, aleluia, glória a Jesus, me deu de presente, aleluia, que eu amo muito. Irmãos, sem mais delongas, aleluia, Jesus, hoje é um culto de libertação. Glória a Deus. E a libertação, ela vem através da palavra. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Deus, Ele colocou no meu coração uma palavra, e aleluia, glória a Jesus, eu quero compartilhar com a igreja, que fica no livro, na epístola de 1 João, capítulo 3. Nós vamos estar aqui meditando neste capítulo 3, mas eu convido os irmãos para ler comigo o verso 1, e juntos, permanecendo a Bíblia aberta, vamos estar ao decorrer do culto examinando junto a cada versículo. 1 João capítulo 3, o verso de número 1 diz assim: todos encontraram? Amém. Aleluias. Vede com grande amor, com grande caridade, de algumas traduções, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados Filho de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém? Coloque a Bíblia no banco, mas não feche. Vamos fazer uma oração. Aleluias. Mas antes eu quero aqui dizer que estou debaixo da bênção dos meus pastores, pastor Achille, pastor Leonardo, ali da igreja ADGS, Assembleia de Deus, Ministério Gerando Salvação, e eu trago a saudação deles para o senhor, pastor Leonardo, pastor Achille. Mando um abraço para o senhor, para o meu amigo Nerielto, que Deus possa estar abençoando. Amém? Aleluias. Fecha os teus olhos. Neste momento vamos orar a Deus. Estamos aqui diante do Senhor. Muitas pessoas vêm para a casa do Senhor em busca de algo, mas eu quero te convidar a fazer o que realmente nós devemos fazer na casa do Senhor. Ofereça a ti a Ele. Ofereça o teu coração, a tua atenção. Ofereça a tua vida a Ele. É o que Ele quer de você. É o teu coração, é a tua atenção, é o teu glória a Deus, o teu aleluia. Às vezes nós vemos, eu vou lá porque Deus quer para mim, o que Deus tem para mim, mas é o oposto. É o que você tem para Ele hoje, o que você trouxe para Ele, o que você veio trazer para Ele. Aleluia, glória a Jesus. Soberano Deus e eterno Pai,
Senhor, neste momento de oração. Eu quero te dar graça por esta rica oportunidade, a qual estamos aqui na tua presença. Como Paulo diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o teu corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Estamos aqui, Senhor, e ofertamos a Ti as nossas vidas, ofertamos a Ti o nosso corpo, ofertamos a Ti o nosso ouvido, ofertamos a Ti nossa atenção, ofertamos a Ti os lábios que o Senhor nos deste, para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, Senhor. Ofertamos a Ti o nosso coração, ofertamos a Ti a nossa mente, ofertamos a Ti, Pai querido, todo o nosso ser. Nesta noite, entregamos-nos a Ti, de corpo, alma e espírito, não pela metade, mas nos entregamos 100% a Ti, ó Pai. Estamos na total dependência do Teu Espírito, na total dependência da Tua palavra. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, aquilo que a nossa alma necessita, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir e corrigir. Meu Deus, fala conosco e aviva-nos pelo poder da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e faça, Senhor, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aceite, Senhor, louvando ao Senhor. Aleluias. Desde a hora que eu entrei, aleluias, que os louvores começaram, eu sinto a presença de Deus aqui. O Espírito Santo de Deus é real neste lugar. Ele está presente. E a palavra do Senhor diz que o Espírito está à porta dos nossos corações, dizendo: eis que estou à porta e bato. Abra a porta do teu coração, para que Ele venha entrar e fazer não a nossa vontade, mas a vontade dEle. Que Ele venha falar aos nossos corações, que Ele venha trazer mudança, transformação, que Ele venha nos moldar conforme a vontade do Pai. Aqui nós lemos a epístola de 1 João capítulo 3, e neste capítulo abordaremos sobre o tema os filhos de Deus. Esta epístola, ela enfatiza a importância do amor, da fé na vida dos filhos de Deus. E neste capítulo João fala sobre a filiação. Ele também nos encoraja a buscar a justiça e a santidade, e a superar o pecado e a demonstrar o amor em ações concretas, em ações verdadeiras. Ou seja, que o amor não seja por palavras, como está escrito em Romanos capítulo 12, do verso 9 em diante, que o amor seja não fingido. E além disso, João, ele nos lembra da esperança que temos na volta de Cristo e da certeza da salvação oferecida pela fé em Jesus Cristo. Mas é importante nós entendermos o contexto e a finalidade do livro como um todo. Este livro foi escrito por João, o apóstolo do amor. Ele foi direcionado aos cristãos que enfrentavam diversas heresias e falsas doutrinas, naquela época. E hoje em dia não é diferente. Como nós podemos ver e presenciar, tanto nas redes sociais, e quantas heresias têm sido introduzidas no meio evangélico, no meio cristão. E a Bíblia diz que por amontoar comichões ou colseiras nos ouvidos, não suportarão mais a sã doutrina e adotarão para si doutores segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios prazeres. Então, João, nesta epístola,
ele combate as heresias e as falsas doutrinas daquela época e também nos dias de hoje. Então este capítulo ele aborda temas como santidade e a justiça e a pureza e a certeza da salvação em Cristo Jesus. E como nós lemos aqui no verso 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Então João ele expressa uma surpresa em relação ao amor de Cristo, ao regenerar os crentes, ao nos dar este direito de filiação por Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido, Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 3, do verso 16 ao 17, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E no verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que fôssemos salvos por ele. Então aqui nós vemos o tão grande amor de Cristo para conosco, de que ele se fez maldito pelas nossas maldições, de que ele veio em forma de homem, ele veio padecer por mim, por você, veio como cordeiro mudo, matador, carregou o madeiro pesado, aleluia, e foi até o fim para nos darmos o direito da filiação, para sermos feitos e chamados filhos de Deus. E por esse motivo o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E no verso 2, convido a igreja a acompanhar comigo em sua Bíblia. João continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós fomos alcançados por este amor. Quando ele diz: quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor é este? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então este grande amor de um Pai dá o seu único Filho por mim e por você, para hoje estarmos aqui e sermos feitos filhos de Deus. Então aqui no verso 2, João continua dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, ou capítulo 1, no verso 12. Glória a Jesus. Hoje eu quero aproveitar esta oportunidade para explanarmos bem a palavra de Deus, porque a maior vitória de um cristão é ter o conhecimento do seu Senhor. E Jesus diz: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Então, através da examinação, aleluia, da meditação das Escrituras, que nós nos aproximamos dele, e de que a própria palavra nos transforma dia após dia. Hoje estamos em um culto de libertação, e a libertação não é adquirida através de grito, de pulo, não, é através das Escrituras. É a palavra que liberta, não sou eu que liberta. Eu de mim mesmo não posso fazer nada. Jesus diz: eu sou a videira, e a vara de si mesmo não pode dar fruto, e sem mim nada podereis fazer. 1 João, ou seja, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 12, aleluias, ao verso 13, diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então aqui, o verso 13 diz: os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade, ou seja, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E no verso 1 Coríntios, aleluia, glória a Jesus, capítulo 15, no verso 53 ao 57. Ao 57 diz assim: porque aqui nós lemos no verso 2: mas agora somos chamados filhos de Deus, vírgula, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque hoje somos homens, hoje nós estamos em corpo presente, na carne, hoje somos em forma de pecado. E no ponto, depois tem um ponto e diz: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é o veremos. Como isso? Quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Mas sabemos que, aleluias, quando Ele, ou seja, ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que está dizendo isso? 1 Coríntios capítulo 15, do verso 53 ao 57 diz: porque convém que isto que é corruptível, para do nosso corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que isto é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragado foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e também aqui, aleluia, glória a Jesus, em 1 Tessalonicenses, também tem um pedaço um texto que dá para nós ter uma noção de como nós seremos naquele dia. Este corpo que você tem, que às vezes você sente frio, você sente dor, você sente fadiga, sente cansaço, a Bíblia diz que vai ser transformado no momento, no abrir e fechar de olhos, pelo novo corpo, pelo um corpo de glória. Porque aqui nós, aleluia, vemos que nós sabemos que quando Ele se manifestar, fala de quem? Ele quem? Jesus Cristo. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E quando Ele vai se manifestar, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Paulo, ele responde alguns questionamentos dos tessalônicos que eles indagavam, dizendo: aqueles que morreram depois de aceitar Jesus, eles vão participar do arrebatamento? Aí Paulo, ele diz: não quero porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não, ou seja, para que não vos entristeçais como os demais quem? Como aqueles que murmuravam, que indagavam, que, aleluia, discutiam acerca desse tema. Ele diz: não quero que sejais ignorantes, ou seja, que entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus
o tornará a trazer com ele. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E no verso 15 diz, e dizemos-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não vamos ser primeiro, não vamos primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. Aleluia, glória a Jesus, juntamente com Ele nas nuvens. Glória a Jesus. Então essa é a esperança. Então, aleluia, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Jesus. E no verso 3, aleluia, diz: e qualquer que nele tem esta esperança. Agora começa, aleluia, glória a Jesus, a apertar para a igreja, porque todos querem ir ao encontro, todos querem a salvação, todos querem, aleluia, estar prontos, todos querem, aleluia, estar preparados naquele dia, sim ou não? E aqui no verso 3 diz: e qualquer que dele tem esta esperança, a esperança da salvação, aleluia, glória a Jesus, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aí fala da santificação, aí fala, aleluia, glória a Jesus, da santificação. No verso 3, aí nós lemos aqui em Tito, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Acredito que os irmãos estavam esperando uma palavra explosiva, uma palavra impactante, mas eu vou de acordo à vontade do Espírito Santo. Eu não sei por qual motivo que Deus queria que eu trouxesse esta palavra, mas todas, aleluia, a palavra do Senhor não volta vazia. Aleluia. Tito 2,14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aqui nos trata de que Jesus, Ele não morreu na cruz simplesmente para nos dar uma vida bem-sucedida, como muitos pregam, uma vida, aleluia, de prosperidade, como muitos ensinam. Aqui diz: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E no livro de Tito, epístola de Paulo, ou seja, Tito 2, no verso 14 diz: o qual, aqui fala de Jesus, se deu, ele deu a si mesmo, ele não foi, aleluia, à força, mas ele se entregou. Por que ele fez isso? Para nos remir de toda a nossa iniquidade e purificar. Fala de santificação, fala de limpeza, fala de regeneração, aleluia, fala de uma transformação verdadeira, para purificar para si, não para nós, não para agradar o homem, não para, aleluia, massagear o ego do homem, mas ele se deu a si mesmo para nos purificar e, aleluia, de toda iniquidade, para nos santificar, aleluia, para purificar para si mesmo, para si, para ele, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que ele diz no início, da filiação, aleluia, dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, nós lemos aqui no livro
Aleluia, glória a Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 1 ao 2, diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, Glória a Deus. e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então Jesus, Ele deu a si mesmo, Ele, aleluias, deixou o exemplo para que venhamos seguir o exemplo dele. Ele diz: segue, pois, as minhas pisaduras, sede, pois, meus imitadores. E Paulo diz no livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos amados são aqueles filhos queridos. Os filhos amados são aqueles que querem honrar o seu pai. São aqueles que não têm alegria em desonrar o seu pai. Aqueles que não têm prazer em desobedecer. Aquele que, aleluia, tem cuidado em honrar, aleluia, em obedecer à vontade do seu pai. E aqui no verso 3 diz: e qualquer que nele quem? Em Jesus, tem essa esperança. Que esperança é esta? A esperança da vinda do Senhor, que estão esperando Ele, aleluia, glória a Jesus. De bom ânimo, Ele diz: purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E no verso de número 4 diz: qualquer que comete o pecado, comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Irmãos, essa é uma palavra forte, é uma palavra dura, mas duro mesmo vai ser naquele dia se Ele olhar para mim e dizer: eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Duro vai ser naquele grande dia, pastor, se Ele olhar para mim depois de algum tempo pregando a palavra na casa do Senhor, chorando na presença de Deus, Ele olhar para mim e dizer: quem é você? Eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. Então a palavra do Senhor está aqui falando que nós devemos nos purificar. Nos purificar de quê? Do pecado, da iniquidade. E que pecados são estes? Nós lemos em Gálatas, capítulo de número Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5, no verso 19 e diante, porque purificar de quê? Aqui diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, purificar de toda a obra da carne, de toda. Às vezes nos purificamos de alguma coisa, mas a ira ainda está aí. Às vezes nos purificamos de alguma coisa, mas ainda o orgulho está aí. Ainda tem inveja. Não estou dizendo que você tem, mas eu estou pregando a palavra. Estou falando que a palavra do Senhor está me direcionando, e o Espírito do Senhor. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Ora, quando vocês estiverem no tempo, pesquise quais são esses pecados. O pecado da lascívia, o pecado da idolatria. Idolatria não é simplesmente aleluias, você idolatrar uma imagem de escultura. Às vezes você se auto-idolatrar também é idolatria. O amor ao dinheiro, que diz que a avareza também é idolatria. Então tem vários tipos de idolatria. Feitiçaria não é somente macumba. Feitiçaria também é oração ao contrário.
É orar para Deus tirar, ou seja, para Deus fazer algo contra alguém, também é. E a Bíblia fala que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você se rebelar contra a liderança também é como o pecado de feitiçaria. Então a feitiçaria tem várias explicações que se encaixa a ela. Então aqui, aleluias, a palavra, quando Jesus diz purifica-se a si mesmo, está dizendo para nós olhar no espelho da palavra, para as nossas próprias vidas, como diz a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice. Por que a palavra do Senhor fala purifica-se a si mesmo, examina-se a si mesmo? Porque a responsabilidade é individual. A Bíblia fala que cada um deve levar a sua própria cruz. Eu não posso buscar pela minha esposa, ela não pode buscar por mim. Eu tenho que ver ou seja, a necessidade da minha alma e buscar pela minha própria salvação e olhar no espelho da palavra e dizer: eu preciso mudar isso para honrar o meu Senhor. Eu preciso melhorar isso, mas às vezes nós só queremos ser abençoados, só queremos bênção, só queremos que o Senhor nos carregue no colo, que o Senhor pegue na nossa mão, nos leve para lá, nos leve para cá, mas não queremos carregar a nossa cruz. E que cruz é essa? Quando Ele diz: se quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. E a renúncia é esta, é purificar a si mesmo. O que é purificar a si mesmo? É tirar de mim aquilo que não agrada a Ele. É largar, é deixar, é jogar fora aquilo que não serve, aquilo que não agrada a Ele, aquilo que não honra a Ele. Tudo que não é para a glória de Deus é para a vanglória. Tudo que não é para a glória de Deus é para a própria glória do homem. A Bíblia fala de muitos, quando nós fazemos aquilo que queremos, não, mas a palavra do Senhor fala, mas foi escrita há tanto tempo e hoje já modernizou e já não é mais assim, e eu vi do jeito que eu quero. A Bíblia fala que essas pessoas que falam dessa forma não servem a Deus, servem o seu próprio ventre, ou seja, servem a si mesmo. Elas são seus próprios deuses, porque seguem suas próprias vontades. Mas os filhos de Deus, que está escrito aqui na palavra, são aqueles que renunciam a si mesmo, que abrem mão das suas próprias vontades, que crucificam as suas paixões, as suas vontades, os seus prazeres, para honrar o seu mestre. Como Paulo fez. Paulo, ele renunciou a si mesmo. Quando ele foi, aleluia, glória a Jesus, chamado por Jesus, ele renunciou a si mesmo. Paulo não se casou. Paulo, aleluia, se dedicou totalmente ao ministério. Ele se fez eunuco pelo ministério. Se dedicou totalmente ao ministério, ao Evangelho do Senhor. Mas esta decisão não é forçada, tem que ser voluntária, é uma oferta, é algo que, por amor a Ele, eu decido fazer. Por quê? Porque eu amo a Ele. Porque eu amo o meu Senhor, eu vou honrá-lo com a minha vida, com as minhas obras, com, aleluia, as minhas palavras, com o meu corpo, com os meus lábios, com os meus olhos, com a minha vida. Eu vou honrá-lo. E para isso, o que eu devo fazer? Quando eu quero fazer a vontade do Senhor, pastor, por exemplo, eu não conheço o Senhor, eu chamo o Senhor para comer na minha casa, mas eu vou perguntar para o Senhor primeiro: o Senhor gosta de giló? Gosta? Mas se o Senhor não gostasse e eu chamasse para comer na minha casa e fizesse uma farofa de giló, ia ser agradável? Então, se eu quero honrar alguém, primeiro eu tenho que perguntar: o que o Senhor gosta? O que o Senhor quer? Como o Senhor quer? Como o Senhor quer? Às vezes nós queremos servir a Deus do nosso jeito, sem importar o que Ele quer, como Ele quer, como tem que ser feito. Por que Deus, aleluia, matou Nadab e Abiú? Porque eles ofereceram fogo estranho no altar.
1 Pedro, capítulo de número 1, do verso 15 ao 16. Quem gosta de Bíblia diz amém. Amém. Aleluia. Quem não gosta vai ficar chateado, mas glória a Deus por isso. Capítulo 1, verso 15 e do verso 16 diz: mas também eu procurei em toda ocasião, 1 Pedro, do verso 1, 15 ao 16, mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança de tais coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmo vimos a sua majestade. Então eles viram a sua majestade, eles viram o Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter esta preocupação. Senhor, o que eu tenho feito tem sido para a tua glória, tem te agradado, como eu tenho me comportado, a postura que eu tenho tido, porque a Bíblia diz: o qual se deu, ou seja, olhai prudentemente como andais, não como os loucos, mas como os sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Os loucos andam, aleluia, desfreadamente. Loucos são aquelas pessoas que pegam a moto, o carro e saem cruzando essas encruzilhadas da cidade, sem olhar para os lados, correndo o risco de vir um carro e ali haver uma colisão. Assim é a vida de muitas pessoas que andam, aleluia, sem pensar nas consequências, que não mede as suas atitudes, as suas ações, e vive desfreadamente. Ele diz: olhai prudentemente, sabiamente, com atenção, com cuidado, com zelo, como andais. Ele fala da conduta. Ele fala, aleluia, do nosso viver, da nossa conduta, da nossa postura como cristão. Não como os loucos, mas como os sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Ele está dizendo: Jesus pode vir a qualquer momento. Como está a tua vida? Se Jesus voltar agora, como estão as nossas vidas? Como estou eu diante de Deus? Como está a minha vida? O que eu vou apresentar a Ele? Aleluias. E no verso 4 diz: qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E no verso 5 diz: e bem sabeis que Ele quem? Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, para que Jesus morreu na cruz, pastor? Foi para te fazer feliz, para nos fazer feliz. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas não temos. Então ele veio para fazer o quê? Tirar os pecados. Para tirar os nossos pecados. Para tirar os nossos pecados. E quem ignora isso, irmão, não está ignorando o pregador, está ignorando a própria ordem do Senhor. Mateus fala a parábola dos dois alicerces: toda coisa aqueles que ouvem estas minhas palavras e botam em prática é semelhante ao homem prudente que edificou e construiu a tua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, tempestades, combateram com ímpeto naquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e não cumprem, não praticam, não dá crédito, não quer receber, não quer aceitar, é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Naquele grande dia o Senhor vai falar. Muitas pessoas vão chegar e falar: Senhor, mas eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo, preguei, cantei, louvei, orei, curei enfermo. E ele vai falar: mas não te conheço, vós que praticais iniquidade. Mas todos quanto recebem esta palavra, recebe o amor, recebe Jesus. Por quê? Porque Ele, aleluia, e bem sabeis que
Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. E quando Ele diz, segue, pois, as minhas pisaduras, Ele está dizendo, sede, pois, meus imitadores, se purifique de todo pecado. Aí muitas pessoas vão dizer, é impossível, sim, mas as coisas se tornam difíceis quando não queremos. Mas tudo é possível quando nós queremos. Como o pastor Claudio Duarte diz, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Mas quando nós queremos, quando nós amamos Ele de corpo, alma e espírito, nós queremos o honrar de todo o coração. Nós queremos o honrar, aleluia, glória a Jesus, não só com os lábios, mas com a nossa vida, com o nosso interior, com as nossas obras. E no verso 7, João ele diz, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E no verso 8 ele continua dizendo, quem comete o pecado, irmãos, esta palavra é pesada, mas eu vou ter que falar porque é a palavra de Deus. É pesada, dói, mas é a que muda, é a que transforma. Aleluia, essa palavra ela vem em mim primeiro, para depois ir na igreja. Quem comete o pecado é do... Quem está acompanhando aí? Para vocês verem que não sou eu que estou falando. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então por isso que Jesus tem essa preocupação de que nós venhamos nos purificar. Porque muitas pessoas têm aquela visão dizendo, olha, eu já aceitei Jesus, já estou salvo. Já aceitei Jesus, então nós somos salvos pela graça. Mas o que está escrito em Romanos 8? Primeiro, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quais são esses que estão em Cristo Jesus? Continua lendo. Que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que já não faz mais a sua própria vontade. Já não anda mais do jeito que quer. Já não faz mais o que quer, mas vive segundo o Espírito. Então é isso que prova que estamos em Cristo Jesus. Não é quando nós fazemos algo na casa do Senhor, não, é quando nós paramos de viver segundo a nossa própria vontade. É quando nós, aleluia, glória a Jesus, estamos em casa, somos crentes, estamos na escola, somos crentes, estamos em qualquer lugar, representamos a Ele. No verso de número 9, continua dizendo, qualquer que é nascido de Deus, não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E que semente é esta? Aleluia. A semente, a palavra, aleluia, o Espírito Santo. Ter comunhão com Deus, meus irmãos. Aleluia, esse abster de todo o pecado. Aí muitas pessoas vão dizer, pastor, mas eu não tenho pecado. 1 João, capítulo 1, no verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentirosos, e a palavra não está em nós. Aí João continua dizendo no capítulo 2, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, não fique triste, porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo.
Então a palavra do Senhor, irmãos, ela veio, ela é o modelo, ela é a bússola. A palavra de Deus, irmãos, ela que nos molda, ela é a receita, ela que nos transforma, ela que nos regenera, ela que muda o nosso caráter, o nosso interior, que muda o nosso velho eu, transforma, faz de nós uma nova criatura. Quem não ama a palavra permanece, irmãos, no velho homem, porque é a palavra que nos transforma, é o Espírito Santo, pela palavra que nos transforma. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E no verso 10 diz: e nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Aí no verso 2 diz: não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então Jesus, irmãos, Ele nos amou. E João diz aqui que, vede, observe o que Ele fez por nós, com um grande amor. Aleluia, nos amou o Pai, porque Ele nos amou de tal forma, para nos purificar, para nos preparar, para nos separar, para nos, aleluias, nos preparar para o grande dia. Jesus diz: não se turbe o teu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus, irmãos, vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Às vezes, irmãos, estavam esperando uma palavra, aleluia, motivacional, mas para que uma palavra mais motivacional do que essa? Uma palavra que nos confronta. A palavra de Deus, irmãos, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos força a mudar. Por quê? Porque Ele está às portas. E Paulo, ele diz no verso de número 2, do capítulo 12 aos Romanos: não vos amoldeis a este mundo. Então a palavra do Senhor, ela nos purifica, ela tira da nossa mente toda a aceitação que às vezes o diabo quer colocar na nossa mente, para que venhamos aceitar, aleluia, o mundo como é, e se conformar. Aleluia, mas só que Jesus, Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não podemos, irmãos, perder o foco do caminho, o foco, aleluia, da caminhada. Jesus diz que o caminho é estreito. O caminho, irmãos, não tem outro, não é outro, não existe outro caminho. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. Quando Ele fala de caminho, Ele fala de conduta. Aleluia, Senhor Jesus. Eu sei que essa palavra foi forte. Eu sei que essa palavra não atrai glória a Deus, não atrai aleluia. Mas eu sei que ela não volta vazia. Aleluia, eu sei que eu vou embora em paz com Deus para minha casa, vou deitar a minha cabeça no travesseiro e vou dizer: Jesus, eu fiz o que o Senhor mandou, entreguei o recado. Agora quem não recebeu, já não tenho mais, aleluias, já não tenho mais culpa nisso. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não vim aqui pregar doutrina ou tirar a autoridade do pastor, mas eu vim pregar a palavra de Deus. Glórias, glória a Deus. O meu jeito de pregar é esse: é pregar a palavra daquele que me libertou, daquele que me transformou, daquele que é justo.
daquele que é santo. E ele diz: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então eu agradeço a oportunidade, aleluia, e devolvo que é de Irmãos, que eu peguei surpresa, mas glória a Deus. Eu estava ali com a irmã Isabel, ela falou para mim, está trazendo a palavra. Eu falei, comecei a ver a Bíblia, eu senti, quando fiz isso, eu pegava para minha esposa e dei a Bíblia para ela, falei, prepara uma mensagem para mim pregar. E ela abriu a Bíblia em Ezequiel 36, no verso de número 25. Glória a Jesus. E depois que eu li, eu lembrei da oração que nós fizemos antes de vir para a igreja. Sempre a gente faz, a gente não sai de casa sem orar. E eu falei com Deus, Deus, não me deixa me satisfazer sem sentir a tua presença. Não deixa, Senhor, nunca eu ficar em paz sem sentir a tua presença. Me incomoda, me inquieta enquanto eu não sentir a tua presença. E Deus, Ele deu esta mensagem. E o tema que vamos falar é sobre a conexão da água com o Espírito Santo. Louvores, através dos louvores, já foram confirmações, dessa palavra. E vamos falar hoje sobre a conexão da água com o Espírito Santo. Ezequiel 36, 25. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Glória a Jesus. Diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Coloque a Bíblia no banco, feche os teus olhos e diz: Jesus, eu preciso ser purificado por esta água. Senhor, eu abro o meu coração, fala comigo nesta noite e me lava com esta água e me purifica de tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aceite glorificando a Deus, adorando a Deus. Hoje é um culto de avivamento, porque é um ciclo de oração. Ciclo de oração é busca do Espírito Santo. Ciclo de oração é, aleluia, Senhor Jesus, busca espiritual. Aleluia, é momento de se aproximar de Deus. É momento de nós quebrantar o nosso coração, abrir mão do nosso erro, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão do nosso ego, abrir mão de si mesmo, para que se aproximemos completamente dele. Glória a Jesus. De acordo com este texto sagrado, existe uma grande conexão da água com o Espírito Santo ao longo das Escrituras. A água é um líquido composto de hidrogênio e oxigênio, é essencial à vida. E cerca de 70% do corpo humano é composto por água. Então, cerca de 70% do corpo humano é composto por água. Daí a nossa grande necessidade e dependência dela para sobrevivermos. Do mesmo modo, o cristão, ele depende do Espírito Santo para a sua sobrevivência espiritual. Então vejamos a relação entre a água e o Espírito Santo. Glória a Jesus. Primeiro tópico: a água, ela limpa, ela lava e ela purifica. E o Espírito Santo atua do mesmo modo.
Primeiro, a água, ela limpa. Aleluia. Quando nós chegamos ao ponto de lavar alguma coisa, usamos a água, usamos o sabão e usamos a água. Não tem como você lavar algo, não tem como você lavar roupa sem água, não tem como lavar um carro, lavar uma moto, lavar uma casa sem água. Então a água, ela é essencial na área da limpeza. Da mesma forma, aleluia, glória a Jesus, a água, ela purifica. A água, ela purifica. Então a água, ela é essencial na parte da limpeza, da lavagem e da purificação. E o Espírito Santo, ele atua do mesmo modo. E eu já sinto a presença dele aqui. Deixa o Espírito Santo começar a trabalhar no teu coração, na tua mente. Convide ele e diz: Espírito Santo, me lava nesta noite, me limpa, me purifica de tudo que não te agrada, me purifica de tudo que não presta, de tudo que me afasta de ti, me purifica de todo mal, purifica o meu coração, Espírito Santo. Aleluia, glória a Jesus. Primeiro, em Isaías 4:4, o Senhor prometeu a lavagem, ou seja, lavar a imundícia das filhas de Sião, com o espírito da justiça e com o espírito do ardor. Aleluia. Isaías 4:4, o Senhor prometeu lavar a imundícia das filhas de Sião com o espírito da justiça e com o espírito do ardor. A água do Espírito Santo. Aleluia. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo, ele é algo que ele vem somente para nos fazer felizes, somente vem, aleluia, para nos dar alguma coisa. Mas o Espírito Santo, a atuação dele é de nos santificar. A Bíblia diz que quando Jesus diz: o meu Espírito, quando ele vier, ele convencerá o homem de todo o pecado. O Espírito Santo é o único que convence. O Espírito Santo é o único que nos convence. A parte nossa de como pregador da palavra de Deus é pregar, é falar da palavra. E somente o Espírito Santo que pode convencer, somente o Espírito Santo que pode abrir a nossa mente, o nosso entendimento, somente o Espírito Santo que pode mostrar a mim e a você que precisamos de uma lavagem, que precisamos de limpeza, que precisamos de purificação, de regeneração. Mas não tem como, irmãos, adquirir esta purificação sem as Escrituras. Não tem como conseguir esta limpeza sem as Escrituras. Limpeza fala de santificação, limpeza fala de purificação, e limpeza fala, aleluia, de se limpar. E o Espírito Santo, ele atua desta forma, de limpar, aleluia. Ele nos limpa de todo pecado, de toda imundícia, a imundícia que está na mente, no coração, aleluia. Ele limpa quando nós abrimos os nossos corações e deixamos ele atuar conforme a vontade dele. O Espírito Santo, ele limpa o nosso coração, tirando tudo que não presta, tirando a natureza pecaminosa, transformando, aleluia, glória a Jesus, para que nós sejamos casa habitável. A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templos sujos, por isso que ele vem primeiro com uma limpeza, para depois ele habitar. Primeiro ele limpa, depois ele habita. Não tem como você morar em uma casa suja, não tem como. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é santo. Primeiro ele limpa, depois ele habita. E segundo, em Ezequiel 36:22,
5: o Senhor prometeu purificar com água pura os pecados do seu povo. O Senhor prometeu purificar com água pura o pecado do teu povo, os pecados do teu povo. Então é promessa de Deus, aleluia, é promessa do Senhor, de que o Espírito Santo ele nos purificaria de todo o pecado. Quando nós abrimos o nosso coração, nós nos sentimos indignos, porque o Espírito Santo é esta. A pessoa que realmente tem o Espírito Santo, ele se sente incomodado com certas coisas. Ele se sente incomodado, ele não sente prazer no pecado. Quem tem o Espírito Santo, ele não tem prazer no pecado. Não tem prazer, aleluia, em falar qualquer coisa, em agir de qualquer maneira. Quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é gozo, é paz, é amor, é longanimidade, é mansidão, é temperança, aleluia, é equilíbrio, é domínio próprio. É impossível uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo e não ter essa qualidade. Se não tem, a Bíblia diz que conhece a árvore é pelo fruto. Não é eu que estou julgando, a palavra do Senhor é que fala. Se conhece a árvore pelo fruto, não tem como dizer que tem o Espírito Santo se não tem amor, se não tem felicidade, se não tem equilíbrio emocional, se não tem domínio próprio. O que é domínio próprio? É se controlar, não falar o que quer, não falar como quer, é ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo tem o Espírito de mansidão. A Bíblia diz que conhece a árvore pelos frutos. Então o Espírito do Senhor, aleluia, em Ezequiel, aleluia, 36:25, o Senhor prometeu purificar com água pura os pecados do seu povo. Terceiro, em 1 Coríntios 6:3, Paulo afirma que nós fomos lavados, santificados e justificados pelo Senhor, pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Paulo ele diz que nós fomos lavados, santificados e justificados pelo nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós temos que dar lugar para o Espírito Santo fazer a vontade dele em nossas vidas. Não é nós que usamos o Espírito Santo, é ele que nos usa. Não é nós que dá ordem para ele fazer algo, é ele que habita em nós e faz a vontade dele. A Bíblia diz que nós não sabemos orar e não sabemos pedir. O Espírito Santo de Deus que conhece a intenção do nosso coração, ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque ele não faz o que queremos, ele faz o que precisamos. Quarto, aleluia, terceiro. Em João 7:37, Jesus comparou o Espírito Santo a um rio de águas vivas fluindo do nosso interior. Jesus comparou o Espírito Santo com um rio de águas vivas fluindo do nosso interior. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir no teu coração. Dá lugar para que eles, aleluia, flua e começa a trazer regeneração, transformação de novo. Para que nós venhamos ser a casa habitável. Para que nós venhamos ser instrumento do Senhor. Para que venhamos ser vasos de honra. Aleluia, vasos agradáveis a Deus. Muitas das vezes, vasos de Deus, vasos agradáveis a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. É quando nós somos agradáveis a Ele. Às vezes nós agradamos a todos. Às vezes eu agrado o diácono Gilvan, eu agrado o diácono Isabel. Às
dizer, expulsei demônio, cantei, fogo desceu do céu quando eu fiz. Mas ele diz, vai dizer abertamente, quem é você? Eu não te conheço. Porque não deu espaço para que o Espírito Santo purificasse. Não deu espaço, dizendo, Espírito Santo, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. E quando o Espírito Santo começa a tocar, começa a reclamar, começa a dizer, não quero, eu não aceito, não quero abrir mão. Mas quando nós deixamos, diz Deus, faça a tua vontade, aí sim somos agradáveis a Ele. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. Porque nós damos lugar para Ele nos mudar, não porque queremos. Porque tem vezes que nós queremos deixar algumas coisas, mas essas coisas só agradam a nós e não a Deus. A Bíblia diz que há caminhos que para não parece ser bom, mas há caminhos que me conduzem à morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Tem coisas que, aleluia, ao nosso ver, está tudo bem, mas ao ver de Deus não está tudo bem. E o ciclo de oração, e o momento de busca de oração é isso, é se colocar na presença de Deus para que Ele faça a vontade dEle em nossas vidas. Não chegar e começar a expor um texto grande ou uma carta para Deus, dizendo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, oh, Senhor, me exalta, Deus me honra, vinga. Não é ação do Espírito Santo, Ele não é vingativo, Ele não é carrasco, Ele não é Senhor nosso, ou seja, Ele não é servo nosso, Ele é Deus, Ele é Senhor. A atuação do Espírito Santo é de nos preparar para Ele, é de nos preparar para Deus, é de nos purificar, o tirar de nós, não aquilo que queremos, mas aquilo que Ele vê que não nos serve. Mas nós temos que se dispor, nós temos que dar lugar a isso. Às vezes buscamos tantas coisas, mas esquecemos de buscar o essencial. Quando a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, está dizendo, se purifique, se santifique de todo pecado. Aleluia, Jesus. Mas às vezes nós gastamos, fazemos campanhas e mais campanha buscando coisas bem materiais, buscando coisas terrenas e esquecendo de se preparar para ir para o céu. Às vezes temos tantas coisas que adquirimos em oração, mas como está a nossa vida para com Deus? Ao nosso ver está bem, mas e ao ver de Deus? Como eu posso saber isso se eu nem pergunto para Ele se o que eu tenho feito está agradando? Se às vezes eu não me coloco diante do espelho, porque às vezes é fácil julgar alguém, é fácil olhar para alguém e começar a julgar e apontar, mas a Bíblia diz para nós olhar para o espelho e diz, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Aponte para si mesmo, comece a olhar os seus próprios defeitos, ligue para as Escrituras e diz, Deus, isso precisa ser mudado. Essa natureza não está aqui, não está de acordo com a palavra. Esse jeito não está de acordo com a palavra. Quando nós fazemos isso, olhamos para o espelho das Escrituras e baseamos a nossa vida no espelho das Escrituras, nós vamos ver que tem muitas coisas na nossa vida que tem que ser tiradas. Mas aquele conceito hoje em dia de que Deus só vê o coração, não precisa mudar, Ele já pagou o preço, mas se a Bíblia diz que temos que se purificar todos os dias, por que não precisamos olhar para o espelho das Escrituras? Para que Jesus morreu então? Sendo que a Bíblia diz que o qual se deu a si mesmo para nos purificar de todas as nossas iniquidades. Não fala algumas, fala todas. E separar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Mas só que essas boas obras não é para o pastor, essas boas obras não é para a igreja, essas boas obras não é diante de Deus. Boas obras não é somente no contexto, não. Boas obras é estar com a nossa vida de acordo com a palavra. Boas obras para Deus, irmão, é cumprir a Bíblia, é obedecer a Bíblia, é
serve para nós nos dias atuais, mas o que era pecado antigamente, hoje já não é mais. Sendo que a Bíblia diz que o Deus, Ele é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Será que as exigências dele mudou? Será que o Deus de santidade mudou? Às vezes temos mais temor diante do homem do que diante de Deus. Às vezes nós honramos mais a criatura do que o Criador. Eu estou falando que Deus está tocando no meu coração. Às vezes nós nos reverenciamos mais ao homem do que a Deus. Às vezes nós bajulamos mais o homem do que a Deus. Ah, Jesus, aleluia. Santo, exaltado, engrandecido. Por quê? Porque estamos perdendo o foco da caminhada. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. É mais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, é a palavra, irmãos, é a palavra. O louvor é bom, sim, mas a palavra que purifica, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que move, é a palavra que dá vida, é a palavra que edifica, é a palavra que dá vida. Eu posso, irmão, chegar aqui e falar o que você quer ouvir, mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para falar o que Ele quer falar. Vou ficar com raiva de mim, já estou acostumado com isso desde o começo do meu ministério. Deus me chamou com 18 anos de idade. Hoje eu tenho 33, vou fazer 34. E desde os 19 anos de idade eu prego. Aleluia, glória a Jesus. E Deus me tirou das drogas, falou: eu tenho pressa de te usar. Eu falei: Deus, eis-me aqui, eu não sei como falar, não sei pregar, não sei fazer nada, mas faça a tua vontade. Eu quero ser servo teu, Pai. Eu não quero te servir de qualquer jeito também, não. Eu não quero te servir do meu jeito, Senhor. Me ensina todo dia como orar, como te servir, como me colocar diante de ti, como ter reverência diante de ti, como ter temor. Me ensina, Deus. Eu quero servir ao Senhor do teu jeito. Eu não quero. Eu falava para Deus: eu não quero estar a vida toda dentro da igreja. Chegar naquele dia o Senhor olhar para mim: eu não te conheço. Eu não quero viver, Senhor, te servindo enganado. Eu quero saber, Pai, cada passo que eu estou dando, se é a tua vontade. Eu quero ter certeza se eu estou no centro da tua vontade. Eu não quero andar no escuro, Senhor. Eu quero andar na luz das Escrituras. Irmãos, não é nós, não é a Escrituras que tem que ser mudada para caber em nós. É nós que temos que ser mudados para caber nas Escrituras. Deus é Deus, Ele é Deus. Deus em nós, Ele é Deus. E Deus não precisa de nós, Ele não depende de nós, mas nós precisamos dEle, dependemos dEle. Nós que precisamos dEle, quando nós não entendemos que Ele é Deus e nós somos pó, nós somos barro, nós não somos nada sem Ele. Aí sim você vai entender o que é depender de Deus. Deus não se impressiona no meu jeito de pregar. Deus não se impressiona se eu canto bem. Ele se impressiona quando nós obedecemos a palavra de Deus, como ela está escrita e como ela foi enviada. Sim, Hebreus 10, 22, é dito que devemos aproximar-nos de Deus com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Olha, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Não sei você, mas eu sou apaixonado pelas Escrituras, irmão. Eu amo a palavra. A palavra de Deus é minha paixão. A palavra de Deus, irmão, é meu gozo, é minha alegria, é minha felicidade, irmãos. A palavra de Deus é a minha vida. Foi ela que me transformou, foi ela que me libertou, foi ela que tirou de mim tudo que não presta e ainda tem tirado todos os dias.
coração, com um verdadeiro coração, ou seja, se apresente a Ele como você é, do jeito que dá, como o que você tem, e a inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e um corpo lavado com água limpa. No segundo tópico fala que a água, ela revigora. Graças nós te damos. Nós estamos falando da conexão da água com o Espírito Santo. A água revigora e dela podemos beber. O Espírito Santo também revigora e dele podemos beber. Eu quero te convidar a beber essa água hoje. Essa palavra não vem para jogar balde de água fria em você, não vem para te desanimar, pelo contrário. Deus quer te colocar de pé, Ele quer te capacitar, Ele quer te honrar, Ele quer te usar, Ele quer te, aleluia, te preparar para uma grande obra, mas é do jeito dele. O bom servo é aquele que se submete à vontade do seu Senhor, é que não faz o que quer, mas é aquele que faz o que Deus quer. Alá, se canta lá, surianda lá, eu sinto Ele aqui, o Espírito Santo de Deus já está lavando corações, o Espírito Santo de Deus já está purificando aqui, o Espírito Santo de Deus já está limpando, já está trabalhando aí. Eu sinto Ele pegando meu coração aqui, aleluia. A água é vigor e dela podemos beber. O Espírito Santo também. O Espírito Santo não revigora. A gente chegou cansado. Tem vezes que a gente chega batido, cansado, todo quebrado na casa do Senhor. Mas quando a gente começa a se elevar a Ele de todo o coração, com toda a sinceridade, dizendo: Deus me renova, Deus me restaura, Deus me toca, Deus me capacita. E você não se entrega ao cansaço, mas se entrega ao Espírito. E começa a adorar, dizendo: Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Já prestou atenção? É no dia que você está mais quebrado, é o dia que você mais se entrega a Ele. É o dia que Ele toca em você, é o dia que Ele te renova. Você sai flutuando, sai, aleluia, Senhor Jesus, flutuando nas asas do Espírito. Esse dia não é diferente, hoje é o mesmo, pode acontecer o mesmo. Não se limite ao Espírito Santo, beba dessa água hoje. Alá, zeganda, alá, surianda, alá. Eita, beba dessa água hoje, Ele te dá. Aleluia, dessa água, toma aí, sinta Ele aí. Alá, surianda, alá. Sinta Ele, Isabel, sinta a água do Espírito Santo. Alá, surianda, alá. Meu Deus, veja a presença dele aqui. Alá, surianda, alá. Quando o Pedro recebeu o Espírito Santo, antes do Espírito ele era um homem ignorante, antes do Espírito ele era um homem diferente. Quando ele recebeu o Espírito, ele se tornou corajoso, mas de outra forma. Ele se colocou de pé e falou de Deus, e quase 3.000 almas se converteu. Sinto o Espírito de toda essa noite, e Deus vai te levantar para fazer a diferença, para ganhar almas, para ganhar vidas, para regenerar. Aleluia, Deus quer te usar. Aleluia, subir, alá, decanta lá. Meu Deus. Isaías 32:15, o profeta Isaías escreveu que quando for derramado o Espírito lá no deserto, ou seja, o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará campo fértil. Antes Pedro era um campo deserto. Quando recebeu o Espírito, se tornou um campo fértil. O que é isso? Quando você recebe o Espírito, naturalmente você começa a dar fruto, naturalmente você começa a gerar vida, naturalmente você começa a gerar vida em quem está ao seu redor.
Quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a gerar vida dentro do teu lar, dentro da tua casa. As pessoas começam a sentir o impacto da glória de Deus que dá na tua vida. E naturalmente eles têm Deus, por quê? Porque está vindo Deus em você. É isso que Deus quer, te usar em derramar esta água sobre a tua vida, para que o terreno, a terra, sedenta, seca, se transforme em terra fértil, para que dê fruto. Deus quer que você dê fruto dentro da tua casa. Deus quer que você dê fruto dentro da tua família. Deus quer que você dê fruto, mas é o fruto da diferença, é o fruto do Espírito, é o fruto da mansidão, é o fruto do amor, é o fruto do domínio próprio. Na hora que você quer rasgar o teto, na hora que você quer rasgar tudo, o Espírito Santo te torna uma escala. O Espírito te torna uma escala. Deixa eu agir. Aleluia. Muitas das vezes quando nós estamos guiados pelo Espírito, você quer falar, mas o Espírito diz: não é hora de falar, é hora de agir. Aleluia. Sinto a presença dele aí, o Espírito Santo, e está tão grande a presença dele. Alas de cantarás, segundo. Isaías 44:3, o Senhor prometeu: derramarei a água sobre, aleluia, o sedento, ou seja, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção, aleluia, sobre os teus descendentes. Deus não quer alcançar só você, que através de você vai alcançar a tua família, e através de você vai alcançar os teus filhos, mas primeiro começa por ti. Deus quer que você faça a diferença no teu trabalho. Não é com a tua palavra, não é com o teu jeitinho que você vai ganhar alguém, é com o poder do Espírito. Sabe o que a Bíblia diz quando Jesus diz: eu só virei, vós arranque, sem mim nada podeis fazer? Ele está dizendo: olha, não é do teu jeito, não precisa de estratégias, não precisa de jeitinho, não, é só precisa de mim, o Espírito Santo. Só precisa do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, as estratégias vêm do céu. Quem tem o Espírito Santo, as estratégias vêm do céu. Terceiro, João 7:37-39, Jesus comparou o Espírito Santo a um rio de água viva fluindo no nosso interior. O Espírito Santo quer te encher, Deus quer te usar dentro da tua casa. Deus quer te usar dentro da tua casa. Aleluia. Ele quer que você desce mais na presença dele, que você se submeta mais a ele, se entregue mais a ele. Aleluia. Glória a Jesus, que ele venha ter mais domínio sobre a tua vida. Aleluia, glória a Jesus. E 5, Apocalipse 22:7, o Espírito, o próprio Espírito convida a todos sermos, aleluia, sedentos beber da fonte da água da vida. Diz: quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Quem tem sede, beba da água da vida. Hoje é dia de beber dessa água. Hoje é dia de bebermos esta água. E para concluir, assim como a água, aleluia, Deus está trabalhando aí no teu ser. Não deixa, não se prive, não se limite ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele move através das Escrituras, ele move através da palavra. Aleluia, glória a Jesus. Assim como a água é essencial à sobrevivência de todos os seres vivos, o Espírito Santo é essencial à sobrevivência espiritual do cristão e à igreja na terra. O Espírito Santo é essencial. Às vezes nós buscamos tantas coisas, esquecendo de buscar mais do Espírito, e ele
diga que você busca mais dele, mais dependência, mais sensibilidade, aleluia, mais aquebrantamento. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria ter mais tempo para falar mais dessa palavra, irmão. Irmãos, a palavra de Deus é nova, a palavra de Deus é viva, irmãos. Irmãos, eu não consigo subir algumas, pegar essa oportunidade para falar de mim. Não consigo, irmão, não consigo. Não consigo, irmão, não consigo não falar de Jesus, irmão. Tem tantos testemunhos que eu poderia contar, mas eu não consigo até me poder não falar da palavra. Palavra surianda lá, secanta lá, surianda lá. Abre o teu coração aí, irmãos. O Espírito Santo quer tocar. Quer tocar. Não se limite, irmão. Orar, como Isabel falou, aqui é a casa de Deus. Nós estamos aqui na casa de Deus. Aleluia, quantas pessoas lá para festas viram à noite. E nós na casa do Senhor, às vezes temos pressa de sair da presença do Senhor. Eu falo isso de mim, às vezes eu fico com pressa mesmo. Senhor Deus, a tua palavra foi pregada. Meu Deus, em prova de que a tua palavra tem poder. Toca no ser dessa pessoa, Pai. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do teu Espírito Santo. Este coração que recebeu a tua palavra, toca, Espírito Santo, que essa pessoa possa sentir a limpeza da palavra, a limpeza do Espírito Santo, possa sentir o Espírito Santo que não tem dele para fora. Sinta ele, sinta ele. Quem está sensível vai sentir. Quem está sensível vai sentir. Fala, você canta, subindo lá, se você não lugar, vai sair daqui nadando na água do Espírito. Se você começar a lugar aí, é promessa, a palavra foi pregada. Se você não lugar, ele vai te renovar. É promessa, a palavra foi pregada. E pelo a palavra ele vai te tomar de hoje. Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, se vem tomando você aí, se vem te renovando aí, se vem te tocando, se o Espírito Santo bater na porta do meu coração. Alabaga, surilhando las de cantar. Eles falam bem, a porta está fechada, mas a porta de dentro ele vai entrar, ele vai bater, ele quer entrar, ele quer tocar, ele quer encher, ele quer renovar, aleluia. Espírito Santo, meu Deus, batiza nesta noite, meu Deus, a dons de variedade de línguas, meu Deus, a discernimento do Espírito, a visão espiritual, meu Deus, a vida de crente nesta noite, meu Deus, dias de gelo espiritual, nesta presa, Espírito,